Senhoras e senhores, olá você. Aula de hoje eu vou falar sobre conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, racionais, irracionais e conjunto dos números reais. Olha você, para fazer uma boa prova no seu concurso, você vai precisar identificar seus elementos. O que o concurso cobra é exatamente isso. Quem são os elementos dos naturais? Aquele, vai de 0 a infinito. Não entra fração, não entra dízimo, não entra número negativo. Quem são os elementos do conjunto dos números inteiros? Por que ele surgiu? Surgiu pela necessidade de trabalhar com números negativos. São todos os naturais e seus opostos. Depois vamos ver detalhadamente o conjunto dos números racionais. Quem são eles? Os números que podem ser escritos em forma de fração. E os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos em forma de fração. E os reais é a união dos racionais com os irracionais. Olha só. Para fazer uma prova, as provas que cobrem esse conteúdo, quer saber exatamente se você sabe identificar o que é o natural, o que é o inteiro. O natural está contido nos inteiros. Meu amigo, você precisa saber cada característica desses conjuntos, tudo bem? É isso que você vai ver na aula de hoje. Nossas aulas têm explicação de conteúdos, tem exercícios, tem coisa bacana e você vai sair mudado, tudo bem? Eu sou o professor Enoque, mais uma aula para vocês. Vamos lá. Conjunto dos números naturais. O que eu preciso, professor Enoque, para fazer uma prova que caia esse conteúdo? O que eu preciso? Você primeiro precisa saber qual é o conceito. Quem é? Para que serve? Como é usado esse conjunto dos números naturais? Então eu tenho aqui, a definição. Posso dizer que são os números que usamos para fazer as contagens. Tranquilo? Tá claro aí? A representação dele, as contagens. A representação dele é a letra N. Quem faz parte, gente boa? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinito. Os números naturais são infinitos. Para fazer uma prova que envolve esse conteúdo, precisa apenas dos conceitos. Quem é você? Quais são seus elementos e tudo mais. Tranquilo? Isso são conjuntos, esses são os conjuntos dos números, conjuntos numéricos. No caso aqui eu estou mostrando o conjunto dos números naturais. Tranquilo? Vamos ver um outro conjunto? Aí aqui entra os números pares. Entra os números ímpares, entra os números primos e muito mais. Estes conjuntos são chamados de subconjuntos. Subconjuntos de quem? Dos naturais. São infinitos subconjuntos, tudo bem? Exemplo de pares. Posso colocar aqui, 0. 2, 4, 6, 8 e infinitamente. Ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e infinitamente. Tranquilo? Os números primos são aqueles que só tem dois divisores, um e ele mesmo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim vai. Então, conhecendo o conjunto dos números naturais, é exatamente isso que a gente tem que saber. Não entra decimal, não entra vírgula, não entra fração, não entra negativo. Tá claro? Números naturais. Veremos agora o conjunto dos números inteiros. Quais são as suas características? Vamos ver. Olá! Conjunto dos números inteiros. Quem são seus elementos? Como ele aparece? O que eu preciso saber dele para fazer uma boa prova? Preste atenção. A definição. Nós vimos, nesse instante, o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números inteiros. Compreende todos os naturais e seus opostos. Ok? Opostos. O que é isso, professor?
opostos. O que é o oposto de um número? Assim, ó. Se eu tenho um 2, qual é o oposto dele? O oposto de 2 é menos 2. Se eu tenho um menos 7, qual é o oposto de menos 7? É exatamente 7. No caso, eu estou dizendo que os inteiros são todos naturais e seus opostos. Os naturais não são esses aqui, gente boa? Ó, daqui para cá são os naturais. De 0, 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Representamos pela letra Z. Tranquilidade? Os seus opostos seriam os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e infinitamente. Tranquilo? Eu estou falando conjuntos numéricos. Vimos os naturais. Agora estamos vendo o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros representado pela letra Z. São todos os números naturais e seus opostos. O oposto de um número é ele mesmo com sinal trocado. Tudo bem? O que precisamos ver? O que precisamos conhecer? Quais são os elementos desse conjunto? Quais são os subconjuntos? Subconjuntos. Quais são eles, pessoal? Z asterisco. Toda vez que um conjunto numérico tiver um asterisco aqui em cima, ó, bonitinho assim, eu estou dizendo aqui nesse caso que é o conjunto dos números inteiros sem o zero. Eu mostrei anteriormente, os naturais também com asterisco é sem o zero. Assim, ó. Começa do 1. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Todo conjunto numérico tem um asterisco, quer dizer que o zero não pertence. O zero não faz parte. Isso aqui seria como, pessoal? Inteiros sem o zero. Tudo bem? Se eu tiver Z+, eu estou falando de quê? Eu estou falando dos números inteiros positivos. Se eu represento para você Z-, eu estou falando de quem? Dos números inteiros negativos. Tudo bem? O que a prova cobra de você é exatamente identificar, conhecer quais são os seus elementos. Vocês vão ver daqui a pouquinho algumas questões que eu vou passar para vocês. Aqui a gente vê conteúdo, você vai aprender, vê exercícios, questões já caíram em prova. É o nosso objetivo, é com a sua aprovação. Ok? Vimos naturais. Vimos o conjunto dos números inteiros, não esqueça a diferença, a característica, a sua representação. Os naturais representamos pela letra N, os inteiros representamos pela letra Z. Sobre os inteiros eu tenho o que para falar? O Z com asterisco sem o zero. O Z+, inteiros positivos, Z-, inteiros negativos. Tudo bem? É isso que vai precisar para fazer uma boa prova. Vamos ver mais um conjunto numérico. A aula de hoje, professor Enoque, conjuntos numéricos. Já vimos os naturais, vimos os inteiros. Agora veremos o conjunto dos números racionais. Quem faz parte, quem são seus elementos, meu amigo? Na sua prova você vai precisar dos conceitos. Quem são os elementos naturais? Quem são os elementos dos inteiros? Quem são os elementos racionais? É exatamente isso que sua prova vai cobrar, você vai ver. Racionais, a definição. Definição do conjunto dos números racionais. Quem faz parte? Quem são seus elementos? Vamos lá. Posso dizer que são todos os números que podem ser escrito em forma de fração. Quem pode ser escrito em forma de fração, pessoal? Todos. Eu falei todos. Por exemplo, os naturais. 3 é um número natural. Posso representar 3 sobre 1. O número menos 7 é um número inteiro. Ele pode ser fração? Pode. Menos 7 sobre 1. O número 0,08. Todos os decimais podem virar fração? Pode. 8 dividido para 1. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2.
8 sobre 100. Então, todos os números que posso dividir sobre fração, temos lá para você. É considerado um número racional.